é o nosso data show, mas você sabe que aqui tem um espírito confuso. Passar o tempo, ninguém conseguiu doutrinar ninguém com capacidade para doutrinar esse espírito. Mas um dia a gente vai se pegar lá. Eu já podia ter mas um dia a gente consegue. Um dia a gente vai conseguir. E hoje ele vai ter que fazer sem o data show. Assim, mas ele já é um show sem. Olha só, hein? Sabe por que vem isso? É porque faz tempo que eu vim aqui, todo mundo está com saudade. Você vai falar sobre, meu bem? Vamos falar sobre ressurreição e sexualidade. Agora pegou esse tema que não quer largar de jeito nenhum. Mas tudo bem, vamos nessa. São as polêmicas. É verdade. Ressurreição e sexualidade. Vamos ouvir. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Amanhã eu estou na Rádio Rio de Janeiro, tem um programa toda quinta-feira, né? Sabe, de vez em quando entra lá e manda lá. Então, toda quinta-feira nós temos um programa na rádio, representando o MAP, que é o Movimento de Amor ao Próximo, um programa só de evangelho. Nós só falamos sobre passagens de Jesus e explicamos a luz da doutrina espírita. Apesar do MAP não ser uma casa 100% ligada à Federação Espírita ou à doutrina espírita, nós só trabalhamos com o MAP ligado ao Espiritismo, né? Porque somos conhecidos por isso. Então temos um canal no YouTube, que é Quintas do Evangelho no MAP, e temos o programa na rádio, que acontece toda quinta-feira de 2 às 3 da tarde. O programa tem ótima audiência, e não só de espíritas, né? Porque a Rádio Rio de Janeiro tem muita audiência de não espíritas, tirando dúvidas, falando sobre o Evangelho e sobre ciência, filosofia. Então, se vocês quiserem participar, sejam bem-vindos. Realmente a audiência é muito boa. E esse tema de hoje, que eu vinha há muitos anos nessa, não posso tratar de temas complexos, profundos, é um tema que quando a gente coloca na rádio, é o tema de debate, um dos temas de maior debate hoje que nós vivemos. E aproveitando também que nós estamos fazendo uma campanha para conseguir vender todos os ingressos do Divaldo, e o Divaldo passou por esses, né, percalços e falando sobre esse tema. Né? Ele e o Haroldo Dutra geraram uma enorme polêmica aí dentro da doutrina espírita, se posicionando um pouco politicamente, né, em relação a temas como sexualidade, gênero, etc. O que levou a Federação Espírita Brasileira a lançar um artigo que está na capa da Federação Espírita Brasileira, se posicionando no Espiritismo, na Federação Espírita Brasileira, em nome do Espiritismo Cristão Brasileiro, sobre o tema também em questão. Então nós estamos aí, desde que isso aconteceu, foi em vésperas da campanha do ano passado até agora, quando o Divaldo aparece, ou tem um evento desse que nós estamos sorteando ingressos amanhã, eu volto a falar do tema, até porque nós somos seres humanos, espíritos imortais, vivemos experiências diferentes um do outro e temos opiniões diferentes sobre determinados temas. Então, de volta, quando coloca em uma posição dele política, etc., ele tem uma opinião dele que eu costumo não colocar nas minhas palestras. Então, o que nós vamos conversar hoje é pegar a base cristã, Jesus, né? Jesus falou algumas vezes sobre esse tema, mas eu trouxe uma passagem que ele falou bem claramente sobre o que a gente vai conversar. E depois a gente pega o artigo da Federação e em cima dele a gente vai exercitando um pouco mais o tema em questão, tanto da sexualidade quanto do gênero. Tudo bem? A gente vai conceituando, a gente tem o quê? 40, 50 minutos para falar sobre isso. Você está sendo privilegiado. A gente vai até o final, e se no final nós tivermos dúvidas, podemos conversar sobre isso. Então vamos começar com Jesus, que é indiscutível. Não tem opinião política, né? O que ele falar, a gente tem que abaixar a cabeça e tentar entender no futuro o que ele quis dizer. Vamos começar com Jesus para não ter discussão, depois a gente entra no tema fé, e se vocês quiserem no final conversar sobre o tema político, a gente também começa dentro da doutrina espírita, sem a minha opinião. Não vou dizer que eu votei, que vai me matar, que me zicar, volto, não conto. Então vamos lá. Ressurreição e sexualidade. No Evangelho e no Antigo Testamento, muitas vezes o tema ressurreição apareceu. Muitas vezes. Hoje, conhecendo a doutrina espírita e tendo o nosso tema, que é a reencarnação pauta, a gente percebe que em alguns momentos a ressurreição era usada como reaparecimento de alguém e em outros momentos confundia-se com a reencarnação. Isso
são coisas bem distintas. Por exemplo, Jesus, quando desencarna na cruz, né, ele é colocado lá na tumba, né, e depois o corpo dele desaparece e ele ressurge no meio dos discípulos, né, em portas e janelas fechadas, ao ponto de Tomé tocar nele, não é isso? Naquele momento não era uma reencarnação, era a ressurreição realmente de Jesus. Jesus se materializa, a gente sabe, nós espíritos, como isso funciona, né? Usa o fluido dos médios que tem essa capacidade, assim como Bezerra de Menezes, José Grosso e várias aparições espíritas, né, vivenciando isso, né, no início do século XX, para impactar o materialismo. Jesus fez a mesma coisa. Então, naquele momento, era a ressurreição. Nesse caso aqui, nós estamos tratando da ressurreição no plano espiritual. Como Jesus fala da ressurreição nesse caso, é quando a pessoa desencarna e ressurge no plano espiritual. Então, os saduceus estavam conversando com ele, assim como a gente vê aqui os repórteres, né, as pessoas dando aquelas perguntas capciosas para ver se pegava ele em uma falha para jogar todo mundo contra ele ou a religião contra ele, que foi o que aconteceu no final, que levou ele a ser crucificado. Então, nesse momento, os saduceus estavam conversando com Jesus e, simplificando, eles disseram o seguinte: Moisés, né, que é o patriarca deles, né, detentor dos 10 mandamentos, disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Então Moisés disse, né, no Antigo Testamento, que se um homem morresse sem deixar filho, e se ele tivesse irmãos, deveriam desposediar da viúva até que ela tivesse filho. Aí ele faz a seguinte pergunta para Jesus: ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Quer dizer, uma mulher matou todos eles. Viúva negra foi, né? Isso aqui é uma suposição, provavelmente não existia, né? Mas eles fazem essa pergunta para deixar uma coisa bem pesada para Jesus, né? Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Essa era a pergunta. Então, se ela casou com os 7, quando ela ressurge, na ressurreição, qual dos 7 ela vai reconhecer como o marido dela, né? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, o que ele disse? Quando ressurgir no plano espiritual, né, lá não se casam e nem vai ter casamento. Lá vocês serão como anjos. Aqui eles estavam tipicamente falando o quê? De sexualidade. Por isso que eles botam, né, o tempero de não ter filhos e falam da sexualidade. A mulher teve 7 homens, casou, desencarnou, e qual deles vai ser o marido dela? Quem ela vai reconhecer? E aí Jesus já muda o assunto e diz: mas vocês vão ser como anjos, não terão sexo. E não tendo sexo, não terão necessidade do casamento. Olha como é complexo o que a gente está falando. Então o que Jesus diz? Diz que não precisa casar no plano espiritual porque não tem nem as condições sexuais. Então, nesse caso, o casamento era mais o que? Para formar a união estável, familiar, e criar principalmente os espíritos que nós estamos recebendo, que eram os filhos. Ele diz que se ela tivesse um filho, ela não precisaria passar pelas condições. Tendo a descendência, ela não precisava casar de novo. Então, nessa condição, aí ele continua. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas o Deus é Deus dos vivos. Quer dizer, todos estão vivos em algum lugar. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas com a sua doutrina. Então, o que a gente vê aqui tipicamente? Uma pergunta sobre coisas materiais, né? Sexo, casamento, filho, quem vai ser o dono da mulher, né? Porque coloca a mulher como... E o outro respondendo sobre coisas
totalmente espirituais. Essa é a nossa questão da discussão da sexualidade, do gênero, de todas as condições que passamos aqui. Nós estamos o tempo todo confundindo questões materiais com questões espirituais. A nossa base da doutrina é muito clara. O espírito não tem sexo. O espírito, ele nasce, de forma simples e ignorante, à imagem e semelhança de Deus e sem uma condição sexual. Quando que o espírito ganha uma condição sexual, masculina ou feminina? Quando ele encarna no corpo. Que aí, tendo lá o Y ou o X, você vai ter a condição genética de homem e mulher. Por que a natureza criou isso? Criou isso porque nós precisamos de descendência para gerar novos corpos para novas encarnações. E por que nós criamos esses elos familiares independentes, Porque nós precisávamos criar uma condição melhor possível do núcleo microfamiliar para você proteger e ajudar aquele espírito a conseguir chegar com a maior dignidade e educação possível na fase adulta. É por isso que ele fala no Novo Testamento e no Antigo Testamento que se a mulher já tivesse um filho, não haveria necessidade dela casar com o próximo irmão. Mas ela não tendo, por que perder a encarnação? Se é indispensável, se é importante para o espírito que ele continue encarnando. Então as coisas acabam se entrelaçando. Só que a pergunta deles era muito mais do aspecto sexual. O quanto o sexo cria esse poder, Por quê? Porque é uma das grandes paixões que nós temos. O sexo é uma das grandes paixões que nós temos, que nos levam a fazer muitas coisas durante a vida, inclusive crimes. Não é? Então Jesus fala de algo espiritual. E criamos regras através do Antigo Testamento e do Novo Testamento para ter a melhor condição possível de termos os filhos e ter uma criação para ele e torná-los homens de bem, junto com a família, junto com a religião e junto com a sociedade. Mas isso não impede, por exemplo, que humanos do mesmo sexo ou do mesmo gênero dê uma criação àquele espírito que está ali dentro daquele núcleo familiar. Isso não foi discutido por Jesus. Por exemplo, se nós já sabemos quais são os objetivos espirituais e materiais para determinadas situações que recebemos religiosamente ou filosoficamente, nós temos condição de entender se o resultado final daquela criação pode ser o mesmo ou não, que é o objetivo de criar espíritos reencarnantes com proteção familiar para se tornarem homens de bem, com educação filosófica, religiosa, etc. Tudo bem? Então o que a gente tem em mente? Os espíritos, todos nós, eu sempre faço o mesmo desenho. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, para começar a encarnar e desenvolver e aprender. Por que esses espíritos precisam encarnar, desenvolver e aprender? Porque na essência espiritual, quando nós começamos como espírito lá no reino mineral, lá embaixo, nós somos apenas uma potência. Assim como uma bateria de carro, uma bateria de relógio, O urânio que a gente descobre que é uma potência ao ponto de fazer com que usinas nucleares gerem calor e energia elétrica. Então tem uma potência na natureza que ela não tem inteligência. E ela precisa ser transformada de potência para inteligência. Nesse momento, pega-se uma parte dessa energia e migra-se para um ambiente que nós chamamos de orgânico. O que é o ambiente orgânico? O ambiente orgânico é onde você consegue, através de um código genético, transformar células ao ponto de você criar uma árvore, uma planta, um ser orgânico qualquer. Então essa energia, quando ela entra nesse software, que é o nosso código genético, a potência dela começa a ganhar uma capacidade de desenvolver células. Plantou caroço de feijão, o que nasce? Pé de feijão. Plantou da jaca, nasce a jaqueira. Por quê? Porque o código genético que está dentro daquela semente
faz com que essa potência empurrando aquelas células crie, né, os tecidos, as condições orgânicas que está definido dentro da semente. Só que além disso, além dessa potência e desse código genético que faz com que gerem essas plantas, esses seres orgânicos, essas plantas, elas precisam captar coisas da natureza, água, energia solar, sais minerais, para que essas células consigam crescer. Isso vai ser a história da evolução do nosso espírito. A gente, quando é fecundado lá, papai e mamãe, define-se um código genético, né, de mamãe e de papai, e as células começam a criar lá o embrião. Só que esse embrião depende, no início, por exemplo, da alimentação da mãe. Se a mãe não se alimentar adequadamente, né, afeta diretamente o feto que está lá dentro. E depois esse feto continua absorvendo da natureza, quer dizer, interagindo com a natureza para a sua própria integridade, sua própria evolução. Igualzinho quando começa lá. Então, essa energia que começa a captar da natureza, a multiplicar células, a morrer e renascer, é a mesma energia que nós temos hoje como seres humanos e que os anjos são e que Jesus é. Começa nessa natureza e vai crescendo passo a passo, interagindo com o meio ambiente, multiplicando células, mudando código genético, é como se fosse um software do computador. Cada vez não fica mais rápido, mais evoluído, mais... Então, porque você vai mudando e essa energia mudando, ela vai crescendo passo a passo até chegar no estágio que do ser humano. Mesmo no reino vegetal, já tem gametas masculinos e femininos. Então, cada vez que essa energia encarna, né, numa condição de gameta masculino, ela ganha as características do macho. Cada vez que ela encarna no feminino, ela ganha as características da... Então, vamos esquecer o ser humano, que tem a opção sexual. O ser humano tem a opção sexual dele. Você pode ver mulher e ter a opção de estar apaixonado por outra mulher. Mas os animais não têm. Então, a abelha, quando nasce fêmea, ela tem uma condição que é feminina. Quando ela nasce masculina, ela tem uma condição. E onde está escrito isso? Está escrito isso no código genético daquele animal. Essa energia, vindo em condições masculinas ou femininas, e é uma leoa. A leoa não tem atribuições dentro do bando dela diferentes do leão. E não é o meio que torna isso. A gente vai chegar lá na frente. Por quê? Porque quando a gente discute a ideologia de gênero, isso no mundo inteiro, há uma percepção de que os meninos têm características de menino e as meninas têm características de menina porque a sociedade impõe a eles desde pequeno aquelas características. Por isso que as escolas na Europa e as escolas que iriam ser implantadas aqui, é que não tivéssemos nenhuma influência social dentro das características do que um menino e uma menina. Aí deturpamos isso e fomos para um outro caminho um pouco mais complicado, que aí envolve sexualidade e não gênero. Mas digamos que fosse só gênero. Aí eu volto de novo atrás, que é o que o Espiritismo não fez, né, nessas discussões. Nos reinos animais, as fêmeas, não é nem homens, as fêmeas e os machos não têm atribuições diferentes? Sim. E para um espírito viver toda a experiência naquele clã, naquele reino, o certo não seria viver as experiências masculinas e as experiências femininas? Não estamos falando de sexualidade ainda, estamos falando de experiências e responsabilidades que estão escritas no código genético de cada uma das raças. Essa experiência é que nós precisamos que os espíritos vivam também na sociedade humana. Aí a FEB coloca aqui algumas características que ela acha, a Federação Espírita, sobre homens e mulheres. E todos podem concordar. A energia, a capacidade de enfrentamentos, a ousadia, a liderança, o destemor. Essa é uma característica predominante masculina. O amor, a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade. Essa é uma característica predominantemente feminina. O que a FEB fala aqui e coloca, aí aqui é um pouco mais... Tudo bem até agora?
Não estou falando de opção sexual e nem de influência social. Estou falando genética. Código genético, características diferentes. Se não tivéssemos nenhuma influência social, nenhuma, voltamos para a época das cavernas. Mesmo assim, pelas características biológicas de homem e mulher, provavelmente, eu não sei quais eram, as responsabilidades e as oportunidades, as opções seriam diferentes entre homem e mulher. Tudo bem? E a FEB coloca algumas características aqui, como se mulher tivesse características, né? Amor, e o homem, a energia. Aí a gente vai agora um pouquinho, tudo bem até agora, né? Então, biologicamente, quando os médicos impõem, quando a psiquiatria, a psicologia vai contra a ideologia de gênero, é dizendo que nas características essenciais entre meninos e meninas existem diferenças básicas, fundamentais desde o momento do nascimento, independente da influência da sociedade. Isso é uma parcial verdade. Por quê? Porque, na verdade, quando esses espíritos encarnam muitas vezes, e você é o espírito que está dentro desse corpo, o que acontece? Você desenvolve encarnações masculinas e encarnações femininas. Se nós estamos dizendo, e se concordamos com a medicina, que homens e mulheres têm características diferentes, e você, espírito, encarna uma vez num, outra vez no outro, e muitas vezes, o que acontece com você como espírito? Ganha a potência das duas. Então hoje, no mundo, as mulheres que se acham mulheres agora já foram o que muitas vezes? Então elas têm o que aqui nessa característica? Masculina. Dá para comparar com a mesma mulher que encarnava na Idade Média? Não. Esse é que é o ponto que eu acho que falta na conversa. Por que não dá? Porque já viveram as experiências agora para aprender os dois sexos, que lá na Idade Média as poucas encarnações não deram. Eram muito poucas. Então, você aprender a dirigir, o que você tem que fazer? Dirigir muitas vezes. Se você não dirigir muitas vezes, você aprendeu a dirigir? Então, uma encarnação no passado, que você encarna 2, 3 vezes como homem, e vem num corpo feminino, é pouco. Mas se você encarnou 30, 40, 50 vezes, é muito. Então a mulher hoje tem uma característica. Vai chegar um momento então que não vai haver distinção de Não vai ter. Nenhuma. Perfeitamente. Exatamente uma coisa. Vai continuar. Acabou a graça. Não, vai ter graça. A graça é outra. Ainda. Mais graça ainda. Porque a igualdade dos sexos não vai ser definida pela força física ou pela opção sexual. Quando Michelangelo foi lá e desenhou o Davi, o que ele quis dizer? Acabou essa força física que ganha todas as guerras. Agora quem ganha a guerra é quem é? E isso está acontecendo, é isso que a gente precisa entender. Cada vez mais os espíritos que estão encarnando, eles têm ambas as características. Mas aí tem um detalhe, que a Febe fala aqui também. Muitos espíritos escolheram encarnar muitas vezes na mesma condição sexual. Então encarnou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes na mesma condição sexual. Quando ele vai encarnar agora com aquela condição, o que ele sabe que vai acontecer quando ele troca o gameto para feminino ou masculino? Ele vai ter muito forte espiritualmente o quê? A característica da 30 encarnações que ele fez muitas e muitas vezes seguidas. A chance de ter um problema ou uma dificuldade maior homossexual é muito grande. Mas você acha que esse espírito não sabe? Ele sabe muito bem. Só que ele vem, encarna, essa encarnação ele vai como pode, por isso que a gente tem que respeitar, motivar, etc. Para uma próxima, eu dou sempre essa notícia para quem é homossexual vem conversar comigo sobre atendimento fraterno, sobre homossexualidade. Olha, tem uma notícia boa, não tem nada de anormal com o que você está fazendo. Aliás, seu espírito até muito bem preparado, conhece a reencarnação, quer ter um laço familiar, excelente. Agora tem uma notícia ruim. Você vai encarnar muitas vezes até ter a condição biológica que você deveria ter nessa encarnação e passar por essa prova e se tornar um espírito que encarna e assume a condição biológica sem problema nenhum ou sem dificuldade daquela programação reencarnatória que você teve. Tudo bem?
É tema complicado. Tem alguma pergunta, gente? Eu tenho, bom a gente mas não é por exercitar. isso, quanto mais evoluído o espírito encarnado, mais difícil a gente ver a característica masculina ou feminina dele. Perfeitamente. Divaldo Franco, É isso aí. Chico Xavier. Aí a questão da evolução do espírito passa por outros aspectos. Né? Tem espíritos muito elevados moralmente, em matéria de caridade, de ajuda ao próximo, de laços religiosos, mas que encarnaram muitas vezes nessa condição e vêm com a dificuldade sexual. Uma das dificuldades nossa mais difíceis de vencer, isso já são características do final de evolução, é o sexo. O sexo, então, um espírito muito evoluído depende de que aspecto? É relativo, tem espíritos muito menos letrados e preparados, mas que têm um coração, uma evolução, por exemplo, de não ter preconceito com nada, de acolher a todos, que esses espíritos que vocês citaram às vezes não têm. Eu não tenho. Então a evolução também é uma coisa bem relativa. Einstein, quando trouxe a teoria da relatividade, criou um problema imenso para todos nós. Porque tudo é bem relativo. É tudo bem relativo. Mas tudo bem, eu gostei da conversa, né, das perguntas. Por que as mulheres hoje têm uma postura com características que a FEB cita aqui, que seriam características masculinas e que no passado não tinha. E o homem também. E o homem também. Por quê? Porque com a experiência da reencarnação, que isso é a verdadeira escola. Você aprende a tomar decisões, você aprende. Eu vim pai tantas vezes, agora eu vim mãe, e eu sei muito melhor do que o meu marido o que ele deveria fazer. É possível. E vice-versa. Tudo bem? Essa discussão a gente não vê. É por isso que é bom a gente fazer essa reflexão. É que nem sobre a reencarnação. Por exemplo, conheço pessoas super religiosas, lá no Vaticano, ou aqui nas igrejas evangélicas, não conseguem entender a reencarnação. Você vai num endereço complicado, né? Às vezes eu vejo a Sara aqui, eu vejo nas outras casas do espírito, falar endereços que eu não tenho nenhuma noção nem onde é. Aí você vai uma vez, pergunta 10 vezes antes de chegar lá, não é assim? Na segunda, na terceira, na quinta vez você precisa perguntar para alguém? É pro GPS. Nem o GPS. Não é assim? É igualzinho a reencarnação. Encarnou 5, 10, 15 vezes, esquece tudo e volta. A morte é um segredo. Reencarnar eu não consigo entender. Como é que pode minha mãe agora vai ser mãe de outro? Mas na 40ª vez, falou em reencarnação, o cara na hora, eu sei. Nunca ninguém me disse, não, mas isso é verdade. Somos nós. Então, quanto mais você encarna, é como um endereço complicado. Mais você aprende. Quanto mais você encarna homem ou mulher, mais você aprende as características, os defeitos, os problemas de ser homem ou... Tudo bem? A maior escola que o espírito tem para evoluir é a reencarnação. Não é a universidade, não é a casa espírita, a maior escola. Por isso que nós precisamos... Aí eu volto para a conversa. Porque tudo isso aqui começou, sobre gênero, em 2016, com uma médica americana, Michelle Cretella, presidente ou presidenta do American College of Pediatrician, e que ela publicou relevante estudo de revisão de literatura científica relacionada à disforia de gênero, termo utilizado para indicar o sofrimento psicológico e emocional decorrente do conflito entre identidade de gênero e o sexo biológico. Então, na sua essência, era fundamental essa discussão. Por quê? Porque se nós estamos chegando à conclusão que juntos, que o espírito não tem sexo, que precisa encarnar em sexos diferentes, e que quanto mais vezes encarna, e quanto mais vezes fica na carne, mais ele evolui, o que nós deveríamos estar discutindo e realmente lutando para combater o suicídio? Primeira coisa. Porque se é difícil encarnar e fundamental, tem que ficar muito tempo na carne. E combater o suicídio é combater o sofrimento. Se muitas pessoas suicidam porque tem essa disfunção biológica e gênero, o que nós precisamos fazer? Discutir isso. Criar modelos de aceitação. Acabar com o preconceito. Acabar com a pressão familiar. Porque também, se você encarnou muitas vezes como homem e veio homossexual, até o ponto de assumir o sexo que você tem, né, na sua condição atual,
Você acha que vai ser um daqueles que vai pegar o seu filho pelo pescoço por ele ser homossexual? Provavelmente não. Porque se você já viveu a experiência muitas vezes antes, a sua capacidade espiritual de leitura daquilo é muito maior do que aquele que nunca entende. Mas não é uma contradição você optar por ser voltar homem ou mulher e aí sofrer em função disso? Então, a contradição é, eu vi muitas vezes homem, porque eu tinha uma série, eu acho que foi isso, vi muitas vezes homens por uma série de motivos que eu tinha. Por exemplo, tinha muito débito com mulheres que eu traí, enganei e soltei por aí. Então eu tinha que voltar homem, recebê-las até, aí vem. Aí eu preciso agora passar pela condição feminina. E eu sei que o meu espírito, eu olho para o espírito, os gametas masculinos estão lá fortíssimos nele. Né? Genésico aqui. Provavelmente naquela encarnação eu vou ter uma dificuldade enorme de vir mulher e me apaixonar por outros homens. E aí eu venho mulher e passo por aquela condição sabendo que eu vou ter dificuldade. A minha luta é a sexualidade, a minha luta interna é tentar, né, várias vezes me apaixonar com homens, e tenta, chega um ponto que não consegue. Se isso virar um sofrimento imenso, que pode levar a uma melancolia, depressão ou um suicídio, esse estudo é perfeito dizer, temos que trabalhar isso. Por quê? Porque o mais importante é que não perca a encarnação. Mas sabendo que, se esse espírito realmente é um espírito que vai insistir e que quer passar por outras opções, a próxima, esse espírito que encarnou em mulher e foi homossexual, ele vai vir o que de novo? Até ela aprender. Então faz sentido esse sofrimento dependendo da necessidade de estudo que você tem. É a mesma coisa você fazer uma matéria que você não consegue passar, né? Matemática, eu péssimo em matemática, português, história, tudo beleza, matemática não for. Como você vai ter que aprender um dia. Ou a fazer uma turma especial, vou pegar um professor particular, ou fazer 3 vezes a matéria até aprender, é igualzinho essa questão da reencarnação. Então os sofrimentos que nós vivenciamos, eles precisam ser amenizados. Só que essa condição para você amenizar depende da experiência que você tem. Se eu nunca tive aquela experiência, para mim é um absurdo. Eu não consigo entender como uma pessoa pode vir num corpo masculino e não gostar de mulher. Tá maluco? Isso não passa da minha cabeça. E essa é a maioria das pessoas que pensam assim. Quando que isso vai evoluindo? Quando você começa a viver em outras encarnações a experiência que eu estou falando agora. Como eu já vivi homem e mulher muita experiência, eu consigo enxergar que uma mulher possa gostar de outra mulher. Quem não viveu a experiência acha um absurdo. E o sofrimento vai aumentando. Essas discussões, elas precisam acontecer. Só que elas precisam acontecer e você separar muito bem o que somos espíritas, do que é espírito e o que é biológico. Ah, eu vou tratar meu filho como se ele fosse menina. Não dá para tratar assim, porque eles vão ter características e vão tratar isso indiscriminadamente, que foi o que o Haroldo Dutra falou nessa palestra. Ele diz o seguinte, 98% da população não tem problema de gênero. Então por que eu vou transformar todas as escolas e toda a sociedade, porque tem 2% com problema? Ele não tem razão? Aí gera um problema imenso social. Nós o que temos que fazer é educar a todos e dar um tratamento especial para quem tem. Pô, isso gerou uma celeuma, meus amigos, para você ter ideia, tá difícil. Olha, mas eu acho que 2%, eu não sei se é 2 ou se é 1, mas não está sofrendo muito. É verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Tá assim, o negócio está no geral, né? Aflorado, bastante aflorado. Eu acho que ele cita lá. Ele cita dor, mas deve botar a mídia aí para levantar. Mas digamos que seja. Transformar também toda a sociedade em colégios que não tem gênero. Nada a ver. Não pode ser. Massificar uma situação que é de minoria. Agora, tem que elaborar, tem que incentivar, tem que educar, criminalizar quem. Entendeu? As questões da violência, as questões da opressão, acontecem independente até do gênero.
É um a mais motivo para que isso aconteça. Se nós formos botar na ponta do lápis, as drogas, por exemplo, matam muito mais. Mas isso tudo precisa ser combatido e educado. O que a gente está falando aqui é das condições da discussão que hoje acontece na sociedade. É tudo elevado. É. Tem alguns que, infelizmente, deturpam isso e sem necessidade nenhuma vão para esse caminho. O que eu quero trazer aqui para a gente pensar um pouco todos somos espíritos sem características sexuais. Não temos. O plano espiritual criou e mandou algumas mensagens como essa de Jesus, pensando em determinada situação que é o bem-estar nosso, de proteção, de crescimento, e evitar o quê? Mortes e sofrimento. O que o plano espiritual quer é evitar mortes e sofrimento. Hoje na sociedade, para evitar mortes e sofrimento, o que é preciso ser feito? Essa discussão a gente precisa ter. Seja for. É criar escola especial, é criar todas as escolas iguais, é educar dentro da família, é botar o programa na televisão, é botar isso na... Independente do que seja, e aí eu concordo plenamente, precisa ser feito e discutido. Mas todos temos que estar sentando e pensando igual na solução do problema. E não falar o seguinte, não existe uma norma sexual no mundo, vamos botar todo mundo dentro da igreja e a gente vai resolver isso na marra, na religião. Não vai resolver. Então essa discussão, nós espíritos precisamos ter com essa visão. Hoje eu tenho um filho, eu tenho um parente, eu tenho um conhecido que está passando, mas ele vai passar por isso e vai ter uma condição. E eu não sei que espírito eu sou. Pode ser que numa outra encarnação eu tenha que vir mulher e eu não suporte, não aceite. E vou me tornar justamente homossexual por umas encarnações até eu aceitar aquela condição. Porque esses desejos, quando a gente conversa, começam muito infantil. Por quê? Porque vem justamente de onde? Não é o hormônio. Não adianta dar só a carga do hormônio, isso não vai resolver. Porque vem da essência do espírito que tem muitas e muitas encarnações. Alguns espíritos encarnam e desencarnam trocando dessas condições e outros não. Fizeram opções de vir para resolver questões mais graves do que a sexual e vieram muitas vezes encarnando no mesmo século. Tudo bem até agora? Como é que você tem o livre-arbítrio de decidir, eu quero ser mulher, quero voltar a ser mulher, ou é Deus que decide isso também? Deus não, na verdade, Deus criou a grande lei, né? Deus, quem ajuda o homem é o homem, sempre. O espírito mais elevado que nós temos contato com a discussão dela, mas nós não vamos chegar nele para programar uma encarnação de Jesus. Mas as falanges de Jesus abaixo dele tem, se vocês viram o nosso lar, né, existe um ministério só para reencarnação. Então existe um ministério, né, dentro do nosso lar que só cuida das reencarnações em um determinado lugar aqui do Brasil. Então você senta numa mesa como essa, né, e aí você está chegando próximo de você voltar. As condições são essas. Aí o que acontece? Vamos ver quem está na carne, que são os espíritos que poderiam te receber. Pai, mãe, irmão mais velho, avô, todo mundo está na carne. Aí você senta e começa a analisar com esses espíritos, alguns em desprendimento, outros porque você conhece, mas ele não está participando dali, quais seriam as melhores condições para a sua encarnação. Então tem espíritos, né, especializados nisso, como se fossem médicos, doutores, filósofos, psiquiatras, sentam junto com você e começam a discutir as oportunidades. Dizem que no nosso grau de evolução, nós sempre pedimos muito mais para passar logo pelas provas, resolver todas as questões, do que aguentaríamos. E aí o teu mentor, né, os seus espíritos falam assim, não, isso vai ser muito pesado, essa experiência vai ser complicada. Então, definido isso, define-se 3 coisas, né, que vão transformar no que você é hoje. A primeira delas é a genética. Genética é uma força, né, que vai definir se você é homem ou mulher, branco ou negro, né, amarelo, você vai ter alguma deficiência genética, síndrome de Down, por exemplo. Então, toda essa característica genética é uma força que você define antes de encarnar e discute abertamente. Se for um espírito muito atrasado, com muito problema, às vezes um suicida, um assassino, poucas encarnações, isso é compulsório. Essas casas transitórias que ele já leu as obras de André Luiz, prepara essas reencarnações
compulsórias que às vezes nem passam pelos espíritos mais elevados. É questão tão urgente como se fosse um posto de saúde. É um médico daquelas UTIs ambulantes, né? Chegou lá, tem que fazer a massagem, não é o melhor procedimento, ou é aquilo ou vai morrer. Então essas casas compulsórias preparam encarnações compulsórias, são casas transitórias. Mas normalmente nesse nível aqui a gente senta e discute detalhadamente quais as condições genéticas que nós vamos ter. Essas condições genéticas elas só valem no momento da concepção, papai e mamãe. Quem já viu a reencarnação do Sigismundo, né, o plano espiritual dá uma carga mais forte nos gametas, né, do espermatozoide masculino para que eles fecundem o óvulo, porque Sigismundo tinha que nascer homem. Tinha até um template do que ele seria, com 60 e poucos anos ia ter um problema cardíaco, então estava tudo meio programado. Então, geneticamente, você discute detalhadamente o que vai acontecer. E aí chega um consenso, um espírito nesse grau que nós temos. E o teu mentor fala, vou estar do teu lado, sempre que você tiver dificuldade na tua encarnação, sintonizou comigo em prece e oração, eu vou lá te dar o toque, para você tomar a decisão correta. Cor da pele, estatura, condições biológicas, isso é genético. Isso é uma força muito poderosa na nossa vida. Genética faz muita diferença em todas as provas que nós estamos passando aqui. Muita diferença. E vai acompanhar a gente no momento da fecundação até o momento do desencarne. Só que algumas vezes ela marca tanto o meu perispírito que eu continuo tendo as mesmas características por um tempo, ao ponto de eu vir numa outra encarnação com as características sexuais. A outra força é o meio que você vive. Qual o meio que eu vou viver? Quem vai ser meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu tio? Quem é meu avô? Que cidade que eu vou vir? Que língua que eu vou falar? Tudo isso está aqui no meio. E isso também é uma força muito poderosa. Os irmãos que eu vou ter, os vizinhos, o que eu vou viver. Tudo isso influencia demais no que você é hoje. E a terceira força é espiritual. Tudo que eu trouxe de bagagens de encarnações passadas é o meu espírito. Então você tem às vezes um irmão gêmeo, que é a mesma genética e o mesmo meio, e um tem determinadas características, doenças, dificuldades, e o outro não tem nada. Um desencarna cedo, o outro desencarna com... De onde vem a diferença? Vem a diferença do... Essas três forças, elas estão interagindo o tempo todo em cima da gente. E isso gera uma resultante de forças que definem a vida que nós temos hoje. Tudo bem? Você pode escolher reencarnar várias vezes na mesma família? Pode. Às vezes você escolhe, às vezes é tão forte o laço que você tem de dificuldade, de problema, daquele marido, daquela esposa, que vem compulsório. E às vezes, né, a gente vê... Você ama tanto que também... Ama também. O amor é mais forte do que o ódio. Às vezes é pelos pais. As programações reencarnatórias dependem muito do exercício dos nossos sentimentos. A maioria dos abortos espontâneos são problemas de sentimentos. Na realidade, todas as composições que nós temos hoje, celulares e genéticas, dependem dos nossos sentimentos. Quanto mais forte é o sentimento, principalmente os positivos, melhores condições você tem. Por isso Jesus dizia que sem o amor, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Não é só o sentimento assim, intangível, é a energia que esse sentimento traz no momento que nós aprendemos a amar, a gostar do outro. É mais forte do que uma bomba nuclear, por exemplo. O amor, então, a potência de energia, de sentimento, né, ligado ao poder divino, que nós estamos exercitando ainda, aprendendo como funciona. Né? Jesus dizia isso sobre a fé, mas o amor é a maior força que existe no universo. Então, quando você ama muito, você reencarna, não tem como fugir daquilo, naquelas condições. Aí, no nosso lar, a gente viu isso, né? No filme, as pessoas, a senhora pedindo para reencarnar, e lá o filho dela, não, mãe, acabei de voltar, queria ficar com você. E ela falou, não, vou porque minha família está com tanta dificuldade que eu preciso voltar para ajudar. Então essas questões sentimentais fazem muita diferença nesse contexto, né? Porque aí é a potência do espírito. Né?
nesse contexto genético e de meio ambiente. O espírito ele muda tudo. Você nasce lá na África, no pior lugar do mundo, com um meio péssimo, com as condições genéticas cheias de dificuldade, e você muda a história do planeta. Né? Jesus foi um bom exemplo. Jesus nasceu em Nazaré, né, numa cidadezinha, ficou órfão aos 12 anos de idade. Né, o pai dele já era viúvo, Maria, né, novinha, casando com, né, toda aquela situação que ela viveu. Jesus aprende ali da melhor forma possível na sinagoga, ali do lado da casa dele, que ele é expulso depois, né? Santos de casa não faz milagre, no planeta. Quer dizer, a potência espiritual de Jesus era muito maior do que o meio e a genética que tinha. Isso é a grande diferença. Tanto que os escribas saduceus, quando Jesus vinha dar essas palestras, diziam: pô, mas alguma coisa boa já veio lá de Nazaré? Nunca veio nada. Sem expressão nenhuma. Sem expressão nenhuma. Não seria nada hoje no mundo se não fosse ele ter nascido lá. Então essas três forças são as forças que nós vamos discutir em cada reencarnação que a gente vai fazer. Quais são as condições genéticas que eu vou ter? Isso vai definir a sala que eu vou frequentar na escola. Se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher, se eu vou ser negro, se eu vou ter alguma dificuldade genética, qual vai ser a condição financeira que eu vou ter, que oportunidade eu vou ter de estudar, me desenvolver. Tudo isso está aqui. E espiritual é o que vai ficar. O que nós temos de preconceito ou capacidade de entender e de modificar o mundo depende muito das experiências que nós tivemos no passado. Se não tivermos experiência nenhuma, a gente vai para esse endereço que a gente não conhece e não consegue chegar. Ficar rodando. Então, pode perguntar. Então, a causa é comum tanto para a questão da homossexualidade quanto para a questão da pessoa que não se identifica com gênero. A causa é a falta de experiência naquele tipo de, ou como homem ou como mulher. A causa é essa. E às vezes acontece de uma pessoa vir, e a gente vê isso em casos de espiritismo, por exemplo, você teve um problema muito grave com um espírito, você é apaixonado por ele, loucamente. Então teve muita dificuldade, já vi duas, Ivone do Amaral Pereira passou por isso. Tá? Levou suicídio, levou dificuldade, e ela relatou isso tudo em livros, que é bom para a gente ver como exemplo, uma das maiores médicas que nós tivemos, que não teve problema nenhum em mostrar a vida. Então você vem com muita dificuldade com o mesmo espírito. Veio mulher, veio homem, mas dificuldade. Aí você pede para vir na mesma condição sexual daquele espírito. Por quê? Porque evitaria de você ter novamente um laço. Mas quando você encontra, você se apaixona. Então existem casos também, cada um de nós é uma impressão digital. Mas num aspecto geral, o espírito encarna masculino e feminino para aprender as características e passar pelas provas, dependendo da região que ele está, de homens e mulheres. Você concorda comigo que uma mulher lá no Oriente Médio ou num país muçulmano tem provas diferentes do que uma mulher no Brasil ou nos Estados Unidos? Então, é a mesma mulher, é a mesma característica feminina. Só que você tem uma possibilidade muito maior para fazer coisas do que não teria num país reprimido. Então, além das condições sexuais, a cultura, o meio onde você está também modifica as mesmas provas que você faria como mulher. E o que levou isso? Muitos espíritos que sabiam que iam ter problemas de homossexualidade disseram o seguinte: eu não vou agora, porque eu vou ser reprimido, vou acabar suicidando. Vamos esperar a sociedade evoluir mais, porque lá na frente que a gente vai ter essas discussões que estamos tendo agora na Casa Espírita, talvez eu consiga passar melhor por essa prova. É o que a gente está vivendo hoje, né? Em alguns lugares do planeta. Imagina que você está no plano espiritual e sabe que vai vir como mulher, mas não vai passar pela prova. Você já sabe. Você quer vir num momento que você vai ser reprimida ou oprimida, ou você prefere vir numa sociedade que você vai ter uma voz e uma condição melhor de estar discutindo isso? Então muitos espíritos deixaram, né, essa condição para vir em condições melhores de passar pela prova com menos dores. Porque todos nós vamos evoluir no planeta. Todos os espíritos vão evoluir. A lei de progresso vai empurrar todo mundo para frente. Só que Jesus tem a única responsabilidade que Deus deu a ele. Eu quero que esses teus irmãos, meus filhos, cresçam com menos dor. Por isso Jesus trouxe tudo isso, por isso que ele veio. Evoluir, nós iríamos evoluir pela natureza. Aí encarna, desencarna, mata, trucida, volta, passa pela dor, sofre, vai para o umbral, fica anos sofrendo e volta, e você fala, é assim. A gente vai sofrer. Só que Jesus veio e virou o nosso Waze. Olha,
se seguir o que eu estou dizendo aqui no Waze do Evangelho, vocês vão sofrer menos, vão chegar mais rápido lá no objetivo. E aí a gente está aprendendo a utilizar ele. Por que ele falou isso? Por que ele dizia dessa forma? Por que ele veio e ficou tão pouco tempo? O que é o plano espiritual? Por que a gente encarna? É isso que o Espiritismo traz, né? Por isso que ele disse que seria o Consolador. O Consolador, porque ele explica detalhadamente. E a gente vai chegar agora, sair daqui com muitas dúvidas. Eu também ativo, estou 20 anos fazendo isso. Mas quando você sentar e começar a desenhar na sua cabeça e pegar o desenho, você vai falar assim, caramba, eu garanto que vocês vão falar, tem sentido. Ainda não estou pronto, mas tem sentido. Porque é assim que funciona. Quanto mais encarnar, quanto mais experiência tiver, menos preconceito a gente vai ter. Por quê? O que é preconceito? Você não sabe, mas você tece uma opinião sobre aquilo. No dia que você tem uma opinião com alguma coisa que você sabe que aquilo é preconceito, aquilo se torna conceito. Ter opinião sobre coisas que você conhece são muito válidos. Nós temos que ter opinião, porque a gente não pode ter opinião com a ignorância de saber o que a gente está falando. Eu acho que o Espiritismo é isso. É trazer o conceito e deixar vocês discutirem o conceito e exercer o conceito. Aí passar a ter opinião. E dentro da doutrina espírita tem muitas opiniões, né, sabe? Eu sou massacrado. Eu acho lindo. Porque eu já devo ter massacrado muita gente em encarnação passada. Então não aguento. Não aguentando, vou discutindo, vou para a rádio, vou para o debate, vou para o fórum, vou para a FEB, vamos lá. E a gente vai discutindo, sempre trazendo o quê? O Evangelho e a base do Espiritismo. Ah, eu não concordo. Tudo bem, mas isso aqui você não pode discutir. Então você não é espírito. E em cima disso a gente vai evoluindo. O que eu posso dizer para vocês é, todos nós aqui vamos mudar muito de opinião e muitas encarnações. E vamos rir muito do que a gente pensava e falava. A gente vai rir. Você vai chorar no início, mas depois vai rir. Que nem a gente ri de uma criança no jardim de infância. A gente vai rir. E todo mundo vai evoluindo, crescendo, né? Desenvolvendo, errando, acertando, pagando. E vai evoluindo. Acabou o tempo. Obrigado. E assim, Senhor, de conhecimento em conhecimento, nós vamos formando as nossas opiniões e vamos aliviando, às vezes, os nossos corações, trazendo para cada um de nós o caminho certo para podermos trilhar de uma forma feliz, de uma forma mais tranquila, diante desse tumulto em que vivemos, diante do mundo em que estamos atravessando, do momento do mundo que estamos atravessando. Ampara-nos, Senhor, para que possamos ter um pouco de bom senso quanto ao tratamento que precisamos dar àquelas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que chegam até nós com milhões de problemas, com milhões de sentimentos desencontrados e que nós precisamos acolher, amar e respeitar. Que nesse instante possamos receber do mundo espiritual o amparo necessário para que fortalecemos as nossas convicções de querer mudar, de querer nos transformar. Que possa, neste momento, o mundo espiritual trazer para nós as condições físicas necessárias para que nós possamos ter força para exatamente transformar a nossa vida e transformar a nossa forma de ser, sendo mais acolhedora, mais caridosa, amar mais ao nosso próximo e compreender melhor aqueles que conosco caminham. E assim sendo, Senhor, pedimos a tua proteção mais uma vez, e nessas horas, nessa hora do passe, possamos receber toda essa vida. Que assim seja. Vamos para os